galera, tudo bem com todo mundo? Para quem não me conhece, eu sou Nara Souza, sou contadora. Gostaria de começar agradecendo aí ao pessoal do Cajole por ter me convidado para gravar esse vídeo. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a importância do gestor financeiro nos momentos de crise. Embora eu seja formada em contabilidade, mas a minha experiência profissional desde a faculdade na gestão financeira. Eu já trabalhei no setor financeiro de algumas empresas, já prestei algumas consultorias e até hoje é a minha principal área de trabalho. Então, quando a gente chega no momento desse de crise, é que muitos empresários se dão conta da importância de você ter uma gestão financeira do seu negócio, porque é dentro do setor financeiro em que a gente controla a obtenção e a utilização dos recursos monetários da empresa. Então, quando você chega no momento em que você se depara que talvez você não tenha tanta receita como antes e que talvez a sua despesa continue a mesma, é que os empresários começam a se preocupar e começam a olhar mais para o caixa da empresa. É muito difícil, principalmente em algumas empresas menores, você ter o papel do gestor financeiro dentro da empresa. Então, em algumas dessas empresas, até o contador assume esse papel, o que não é errado, porque a contabilidade e a gestão financeira, elas andam lado a lado. Eu não tenho como dizer, por exemplo, que eu tenho um ótimo acompanhamento contábil se eu não tenho uma gestão financeira desse negócio, assim como eu não posso dizer que a minha gestão financeira é excelente se eu não tenho nenhum acompanhamento contábil. As áreas, elas se complementam. Uma vez eu li um texto que um autor faz uma comparação que eu achei muito bacana e que inclusive eu levo até hoje essa comparação, que ele diz que se a empresa fosse um corpo, a contabilidade ela media os batimentos cardíacos, já o financeiro media a pressão do sangue, ou seja, dentro da empresa é a contabilidade, as informações contábeis que tem ferramentas para dizer se aquela empresa consegue se manter ou não viva. Já o setor financeiro, ele mostra a qualidade da saúde daquela empresa. Ou seja, dentro do financeiro a gente consegue ver, por exemplo, quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu levo para ganhar o dinheiro, quanto tempo o dinheiro chega no meu caixa. Então, é muito importante que essas duas áreas andem em concordância. Pensando nisso e como contadora, eu separei 3 dicas que os gestores financeiros têm que ter em mente sempre que eles vão analisar a situação de uma empresa. E essas dicas eu trouxe justamente do CPC 00, que é a norma conceitual básica da contabilidade, e lá ele fala sobre as características das informações financeiras. E lá ele diz que tem que ser relevante, tem que ser tempestiva, tem que ser comparável. Então, são vários desses aspectos que me fizeram pensar nessas dicas e me fizeram basear o meu trabalho. Então, a primeira dica é: conheçam os números. E quando eu falo conheçam os números, eu não estou querendo dizer que você tem que saber, por exemplo, que o caixa da empresa é X ou Y. Quando eu digo conheçam os números, eu quero dizer que você tem que entender qual é o negócio daquela empresa, como é que ela recebe, como é que ela gasta, com o que é que ela recebe, com o que é que ela gasta, o que são aqueles custos. Então, quando eu falo conheçam os números, não é você ver o númerozinho lá na DRE ou no fluxo de caixa ou no balanço. Quando eu falo conheçam os números, eu quero dizer que você tem que entender do negócio, você tem que entender de onde vem, para onde vai, com que frequência vem, com que frequência vai. Até porque se você não sabe, se você só simplesmente olha o número e não tem noção de onde vem nem para onde vai, você não tem condições de passar para o teu cliente ou para o teu patrão ou para o teu gestor o que ele pode fazer com aquilo. Por exemplo, quando você está no momento desse de crise, é muito frequente que as empresas queiram cortar. E aí você, como gestor financeiro, você tem papel principal em dizer onde é que pode cortar. Tipo, é seu trabalho dizer: olha, você pode cortar isso aqui é essencial para o negócio e não pode cortar. Então, é muito importante essa questão de conhecer os números da empresa. A segunda dica que eu dou é: forneçam informações relevantes e tempestivas. Ou seja, não adianta você passar uma informação
que não seja tempestiva, porque aquilo não vai ajudar na tomada da decisão. Aquela decisão já deveria ter sido tomada. Assim como também não adianta você passar milhares de informação para o empresário, sendo que aquelas informações não têm relevância nenhuma, não vão afetar em nada o negócio dele. E a terceira e mais importante dica que eu tenho para passar para vocês é: saibam comunicar. E isso vai também um pouquinho aí de acordo com o que eu já falei. Então, você tem que conhecer o número, você tem que passar a informação e você tem que saber como passar a informação. Muitas vezes não adianta eu chegar para o cliente, eu chegar para o gestor, eu chegar para o dono da empresa e dizer: o seu índice de liquidez é X. Ele vai olhar para mim e vai dizer: tá, o que é que isso quer dizer? Então, assim, tenham muito cuidado. Nós que somos da área de contabilidade, da área de gestão, da área de finanças, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai passar a informação para o cliente. A gente tem que passar de uma maneira que ele entenda, que ele saiba como é, o que ele pode fazer com aquela informação. Então, a comunicação é um ponto muito importante no nosso trabalho. Não adianta a gente ter relatórios financeiros belíssimos, a gente ter tudo ali pronto no dia e na hora, se o empresário vai olhar para aquilo e não vai entender nada. Então, acho que das 3 dicas, a comunicação é a mais importante de todas. Então, vocês gestores financeiros, vocês estudantes que querem enveredar para a área de finanças, tenham sempre isso em mente. Eu preciso traduzir todas as informações, todos os dados que eu coletei, de forma que o meu cliente, o meu patrão entenda o que aquilo quer dizer. Entenda se eu estou querendo dizer que sim, ele pode comprar, que sim, ele pode demitir, que sim, ele pode contratar. Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, essas 3 dicas aí que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa, podem me procurar, tá? Estou sempre aqui à disposição. E espero também aí que durante esse período de quarentena vocês estejam aí conseguindo evoluir aí na profissão, em relação aos estudos. Não se cobrem tanto, tá? É um momento em que tá todo mundo realmente meio sem entender o que é que tá acontecendo. Tem dias que a gente acorda um pouquinho mais para baixo, tem dia que a gente acorda super bem. Então, aproveitem esses momentos. Não fiquem aí querendo aprender 100 milhões de línguas e 100 milhões de conteúdos. Vão com calma, mantenham a calma, que tudo vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. E eu acho que é um bom momento em que vocês podem parar para conhecer aí as milhares de possibilidades que a contabilidade nos traz. Eu, inclusive, quando entrei na contabilidade, na faculdade, eu achava muito que ia trabalhar no setor contábil de alguma empresa, né, que era uma das áreas que eu mais gostava. Eu nunca imaginava que eu ia enveredar para a área financeira, que é uma área também muito bacana, com muitas oportunidades. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Beijão!